Queridos irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Amém, louvado seja o Senhor. Mais uma noite aqui, reunidos, aprendendo a respeito da pessoa de Deus. Já disse na última aula que tivemos aqui, repito mais uma vez, coisa boa é a gente poder conhecer uma pessoa, não é? Conhecer as características daquela pessoa, conhecer quem é aquela pessoa para que daí a gente possa se relacionar com aquela pessoa. Quando a gente não conhece a pessoa, a gente tem uma dificuldade de se relacionar com ela. E assim também é com Deus. Quando nós passamos a conhecer o Senhor, as suas qualidades, quem Ele é, o seu caráter, nós nos apaixonamos mais por Deus. E o culto de doutrina, usando o tema que nós estamos usando, que é estudando os atributos de Deus, nós estamos aprendendo mais quem é esse Deus que nós nos relacionamos com Ele. E a cada aula que nós temos tido aqui nas quartas-feiras, aprendendo mais um desses atributos, nós sentimos o desejo de querer se relacionar com Ele de uma forma mais profunda do que temos nos relacionado. E hoje nós estaremos estudando mais um dos atributos de Deus. Logo mais à frente a gente vai estar tratando um pouco mais a respeito dele. Mas antes disso eu quero orar. Orar para que Deus não apenas nos faça conhecer a sua vontade, mas que possamos ter amor maior por Deus a cada dia, e possamos nos relacionar com Ele a cada dia, de uma forma bem maior do que temos nos relacionado com Ele, talvez hoje, talvez ontem, e que o nosso amor por Ele possa estar aumentando a cada dia. Então convido você, aí onde você está, a orar comigo. Em seguida nós iremos dar continuidade a esse assunto que nós iremos tratar hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos nós aqui diante da Tua presença, Senhor. Já louvamos, oramos, lemos a Tua palavra no início desse culto e agora queremos estudar a Tua palavra, estudar mais um dos Teus atributos, ó Pai. E pedimos ao Senhor que pela Tua misericórdia e graça, o Senhor nos faça entender a Tua palavra essa que nós iremos estudar a partir de agora, mas também, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja trazendo esclarecimento, discernimento, conversão, avivamento, conforto do Teu Espírito. Ó Deus, faz isso para a glória do Teu nome, pois entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gosto sempre, já no início, antes da gente entrar propriamente dito no assunto, mostrar talvez para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, ou quem sabe as pessoas que nos assistem das suas casas, que estejam nos acompanhando agora, ou até mesmo se você perdeu algum culto de doutrina nosso, nós estamos estudando exatamente esse tema que você está vendo aí, os atributos de Deus, e nós hoje estamos no 7º atributo. Lucas, pode passar aí para que a gente possa ir apresentando para os irmãos, e esses foram alguns dos atributos que nós já estudamos até agora. A solidão de Deus, os decretos de Deus, a onisciência de Deus, a presciência de Deus, a supremacia de Deus, a soberania de Deus, que foi quarta-feira passada, e hoje nós estaremos estudando sobre a imutabilidade de Deus. Então, quando você escuta, ou pelo menos lê, né, em relação a esse termo imutabilidade, certamente você já matou a charada. Nós estamos falando de um Deus que não muda, de um Deus que não tem variações. Então hoje nós estaremos estudando a respeito desse Deus que não muda, que não tem variações e que nós podemos confiar na sua palavra. Para isso, nós iremos não apenas estudar o livro que nós estamos baseando essa série de estudos, que é de A.W. Pink, os atributos de Deus, mas a própria palavra de Deus, que nos dá o fundamento para que a gente possa explicar essa imutabilidade de Deus. Então, já peço que possa passar o próximo slide aí, apenas uma breve introdução, só para que você possa entender o que a gente vai tratar hoje. Alguma vez você já teve a triste experiência de conviver com pessoas mentirosas, instáveis ou bipolar? São coisas diferentes aí, né? Em primeiro lugar, talvez você já se relacionou com pessoas mentirosas, que lhe fez uma promessa, que lhe disse algo, e que talvez você até confiou naquela pessoa, por não conhecer talvez a fundo aquela pessoa, você confiou naquela pessoa. E mais à frente essa pessoa não cumpriu aquilo que havia dito. E infelizmente você saiu
prejudicado, prejudicada por conta da mentira daquela pessoa. Aquela pessoa não sustentou a palavra que havia dito e talvez alguém aqui, em algum momento, foi prejudicado por alguém mentiroso, mentirosa dentro de algum relacionamento. Ou quem sabe o problema não é que a pessoa era mentirosa, a pessoa até é uma pessoa que fala a verdade, que cumpre com aquilo que diz. O problema é que essa pessoa é instável. O que é uma pessoa instável? É porque hoje ela está com toda a fé do mundo. Amanhã essa pessoa é a pessoa mais incrédula da terra. É uma pessoa que vive cheia de altos e baixos. E eu também não sei se você já se relacionou com pessoas que são pessoas instáveis. Instáveis, talvez naquilo que promete, talvez em algum planejamento que foi feito. A pessoa, infelizmente, ela tem uma certa dificuldade. Não é que é mentirosa, ela pode até cair na mentira, mas a ideia do instável não é esse. Que muitas vezes essa pessoa tem dificuldade mesmo de se manter firme nos propósitos que havia determinado. O mentiroso é o contrário, né? O mentiroso ele já parte do princípio que vai lhe enganar. Quem não sabe somos nós. O instável, ele tem toda a convicção que ele vai conseguir ou ela vai conseguir fazer aquilo, mas no final das contas dá para trás. Não sei se você já se relacionou com pessoas assim. Ou quem sabe, eu sei que esse último aí é um transtorno, mas talvez você também já se relacionou com alguém que é bipolar. Aquela pessoa hoje está com um humor maravilhoso. Olha, a melhor pessoa do mundo. De manhã. À tarde, você teve um contato com essa pessoa e aquela pessoa, infelizmente, se tornou a pior pessoa de uma pessoa insuportável. Num curto espaço de tempo. Num espaço de algumas horas. E você começou a dizer, mas essa pessoa estava bem agora. Não é? Me tratou tão bem, agora está gritando comigo, coisas dessa natureza. Eu sei, é um transtorno, mas não deixa de causar algum tipo de problema dentro de um relacionamento, seja ele a nível conjugal, seja ele a nível familiar, seja ele a nível de amizades que a gente possa ter. O fato é que pessoas que dentro de um relacionamento manifesta mentira, instabilidade ou bipolaridade, certamente vai causar em nós algum tipo de desconfiança, afastamento, não desejo mais de querer estar com essa pessoa, porque essa pessoa de algum modo vai nos trazer algum mal ou coisa dessa natureza. Então não sei aqui quem de vocês já esteve dentro de um grupo, ou quem sabe dentro de um relacionamento, onde a pessoa começou a manifestar uma dessas 3 características. Agora, imagine se Deus tivesse uma, ou quem sabe as 3 características que a gente acabou de citar. Ele fosse um Deus que prometesse a você alguma coisa, você confiou na sua palavra. Você, inclusive, abandonou muita coisa por amor àquela verdade que Ele prometeu a você. E lá para as tantas, Ele não cumpriu absolutamente nada. Ou quem sabe um Deus que, hoje Ele diz, olha, eu amo você, eu morri na cruz por você. Quando foi à noite você pecou, disse uma coisa que não devia, tomou uma atitude, e Ele disse assim, olha, vai para o inferno agora. Agora acabou, vou tirar de você a minha misericórdia e a minha graça sobre a sua vida. Imagine se Deus nos tratasse dessa forma. Eu sei que tem algumas pessoas que talvez, pela imaturidade de não conhecer a palavra de Deus, tenha essa percepção a respeito de Deus. Esse espantalho foi criado na mente dessa pessoa de que Deus talvez é alguém que não cumpre as suas promessas, de que é instável, de que é bipolar, porque hoje Ele tratou bem você, amanhã parece que ele não quer mais ouvir a sua oração. Eu sei que talvez algumas pessoas, pela falta de conhecimento bíblico, tenha esse entendimento, esse falso entendimento a respeito de Deus. E é por isso, e para isso é que servem os cultos de doutrina, porque é aí que nós iremos abrir a palavra de Deus, conhecer mais a Deus, para que a gente possa se relacionar mais com Ele. Então, só para a gente fechar essa breve introdução, foi apenas para que você entendesse o que a gente vai tratar hoje. Deus é imutável, Ele não sofre dessa mentira, de ser uma pessoa mentirosa, instável ou bipolar. E o assunto que eu quero tratar hoje com vocês está dividido aí pelo menos em 5 partes. Peço para que Lucas possa passar também. Aliás, antes disso, volta lá, Lucas, por favor, para que a gente possa, antes disso. Aí são alguns
alguns teólogos, alguns pensadores, enquanto eu estava estudando esse assunto hoje pela manhã e pela tarde, eu peguei alguns estudos que falam, alguns teólogos que falam a respeito desse atributo de Deus que se chama imutabilidade. E um deles, que na verdade é o autor do livro, A.W. Pink, ele diz o seguinte: Deus é perpetuamente o mesmo, não sujeito a mudança nenhuma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Por este motivo, em Deuteronômio 32:4, Deus é comparado a uma rocha. Eu gosto dessa frase quando ele diz assim: Deus é perpetuamente o mesmo. Ele não está sujeito a nenhuma mudança nem no seu ser, ou seja, no seu caráter, nos seus atributos, ele não muda também, e em suas determinações, em seus propósitos, em seus decretos, ele não muda. Por esse motivo, como diz o próprio texto, Deuteronômio capítulo 32, verso 4, o autor de Deuteronômio, que é Moisés, compara Deus numa ilustração a uma rocha firme. Pode passar o vento que passar, a rocha está lá. Pode vir o vendaval que vier, a rocha está lá. Pode vir a chuva de granizo que vier, a rocha está lá. Então, lá no texto diz assim: confiai na rocha de Israel. O texto lá de Deuteronômio: confie na rocha de Israel, onde você pode colocar os seus pés e estar firmado sobre essa rocha, ela não vacila. Um outro autor, Luiz Berkoff, ele diz o seguinte: visto que qualquer mudança sempre é para melhor ou pior, até mesmo a nossa razão nos ensina que é impossível haver qualquer mudança em Deus, pois quando se trata de Deus, a perfeição absoluta, melhoramento ou decadência são igualmente impossíveis. É o que ele está dizendo aqui. Olha, sabe por que Deus não muda? Por conta da sua perfeição. Ele é perfeito em todos os seus atributos. Alguém que é perfeito precisa mudar alguma coisa? E o autor do estudo olha, diz: isso é tão racional, não precisa nem ir para a Bíblia. Isso é tão racional, porque a perfeição parte de um princípio de uma melhora, ou de uma mudança, seja para melhor, para pior, como ele mesmo diz, mas Deus é perfeito. E como diz aí, esse último autor, que é Leandro Lima, pastor da Igreja Presbiteriana em Santo Amaro, ele diz o seguinte: Deus é imutável porque é perfeito. Ou seja, porque Deus não muda, porque Deus não vacila, porque a sua imutabilidade tem como fundamento a sua perfeição. Ele não precisa mudar, não tem nenhum tipo de acréscimo nem decréscimo, ele é perfeito. Se ele é perfeito em todos os seus atributos, como eu já disse, não há nenhum tipo de mudança. Por isso esses três autores, eles apontam na mesma direção, a perfeição de Deus. Ele é perfeito no seu poder, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência. Não precisa de mudança porque ele já é perfeito. Não é que ele atingiu a perfeição, é que ele é a própria perfeição. E aí, só para que a gente possa entender mais a respeito desse assunto que a gente vai estudar, eu subdividi esse assunto em pelo menos 5 partes, para que a gente possa ler alguns textos aqui da Bíblia. Deus é imutável em sua essência, esse é o primeiro tópico que a gente vai estudar hoje. Segundo, Deus é imutável em seus propósitos, em seus decretos. Deus é imutável em suas promessas. E tem um quarto aí que eu acho interessante, não está no livro, mas eu incluí para que a gente pudesse estudar. Porque algumas passagens dão a entender que Deus é mutável, ou seja, ele muda de opinião. Você já viu algumas passagens que dão essa ideia? A gente vai ver algumas aqui, a gente vai responder isso hoje. E por último, algumas aplicações de forma prática, para que a gente possa não apenas entender esse assunto, mas saber para que serve esse assunto quando a gente sair por essas portas. Como é que ele se aplica à nossa vida? Então, já peço que Lucas possa passar aí para o próximo slide, que é Deus é imutável em sua essência. E aí, eu coloquei para que você possa também já estar tendo a mente aberta, em relação a esse assunto. Deus é imutável em sua pessoa e em seu caráter. A essência aí está ligada a essas duas coisas.
Ele é imutável na sua pessoa, no seu caráter. Por isso que você pode confiar nele. Entre tantos textos, e vocês sabem disso, não dá para colocar todos os textos, porque aqui a gente viraria uma vigília, esse culto. Como a gente tem hora para acabar, eu fiz um resumo. Alguns outros tópicos aqui a gente vai ler um pouco mais, outros tópicos a gente vai ler um pouco menos, como é o caso desse aqui. Abra comigo, Salmo 102, se você preferir, também vai estar aqui, Lucas vai estar colocando aí para que a gente possa acompanhar. Olha o que diz o Salmo 102, verso de número 27, diz assim: Tu, porém, falando a respeito de Deus, né? Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tu, porém, és sempre o mesmo. O Senhor não muda. O mundo pode mudar, os homens podem mudar, a situação mundial pode mudar. O Senhor, como diz o próprio texto aí, não muda. O Senhor é o mesmo. O teu caráter é o mesmo desde antes da fundação do mundo. O mundo nem existia, o Senhor já era assim e continua sendo assim. Agora, olha o que diz o outro texto, Malaquias capítulo 3, verso de número 6, diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso, eu, o Senhor, não mudo, né? Como ele diz aí. Aliás, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, os filhos de Jacó, que ele está falando de Israel, né? Por isso é que vocês não são consumidos. Olha que coisa interessante, Deus está dizendo assim: sabe por que vocês ainda continuam vivos? Mesmo tendo pecado contra mim, o pecado gera morte, eu deveria matar vocês. Sabe por que vocês continuam vivos? Porque eu não mudo. Eu fiz uma aliança lá com Abraão, e eu disse a Abraão que a descendência dele estaria dentro da aliança que eu fiz com ele. E uma vez que vocês são descendentes de Abraão, eu, pela promessa que fiz a Abraão, não extermino vocês, como eu posso fazer e faço com as nações pagãs, que não me conhecem, que dão as costas para mim. Eu preservo vocês, ó filhos de Jacó, por conta do meu caráter, porque eu não mudo. Eu fiz a promessa e eu vou cumprir e tenho cumprido. É por isso que vocês estão aqui ainda. E não sei se você se lembra, nós aqui na igreja temos o hábito de estudar livros inteiros da Bíblia. Estudamos já vários livros do Antigo Testamento, cartas, nós estudamos várias aqui também, capítulo por capítulo, e a gente já estudou Malaquias. E se você se lembra, Malaquias, do capítulo 1 até o último capítulo, é só Deus batendo no povo. Porque era um período que eles voltaram do cativeiro, e eles, uma vez que voltaram do cativeiro, começaram com aquela fé morna. Se lembra lá da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse? Já existia isso no Antigo Testamento, está ali naquele contexto de Malaquias, ao ponto de que muitas vezes Deus tem que exortar o povo, né? A gente conhece Malaquias por conta dos dízimos e ofertas, capítulo 3, né? Quando Deus diz assim, olha, tragam os dízimos e ofertas e tal, porque até isso o povo se esqueceu ou não fazia mais. Mas uma das frases mais duras que tem nesse texto é quando Deus diz assim, falando a respeito do culto: quem dera, naquela época eles traziam cordeiro, né? Vinham ali, entravam no templo para trazer todo aquele ritual, né? Aí Deus diz assim, olha, quem dera que vocês apagassem a luz, e linguagem nossa aqui, desaparecesse daqui. Quem dera que essas portas ficassem fechadas, que vocês não viessem mais, para vir dessa forma, para vir desse jeito, para vir me adorar assim, me dando o resto, era melhor que vocês não viessem. E Deus vai colocando o povo contra a parede, até que nesse capítulo ele diz, sabe por que eu não extermino vocês? Por conta da minha misericórdia, porque eu não mudo, eu continuo o mesmo. Outro texto aí que a gente pode estar lendo, deixa eu só acompanhar aqui com Lucas, Hebreus capítulo 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo, o Filho de Deus e o próprio Deus, é exatamente o mesmo. Ontem, hoje lá no tempo dele, né? E o será para sempre. Já atingiu nossos tempos aqui, vai atingir os outros que vierem posteriormente. Então ele está dizendo, olha, não mudo, meu caráter é o mesmo. Imagine se Deus mudasse, porque Ele se relaciona conosco, não é isso?
E assim como ele fez uma aliança com Israel, ele fez uma aliança conosco também, somos o povo de Deus. E ele chama a igreja dele de minha esposa, minha noiva. Mas pare para pensar, muitas vezes nós pecamos, nós desobedecemos o Senhor, nós damos as costas para o Senhor, nós nos tornamos orgulhosos, soberbos, arrogantes, mesmo Deus tendo uma aliança conosco. Imagine se ele dissesse, sabe de uma coisa, eu vou tirar de você a minha salvação, e a aliança que eu fiz com você agora eu quebro. Tem pessoas que são melhor do que você, eu vou lá fora, vou converter outras pessoas, vou trazer para o meio da minha igreja, e você agora vai perder todos os benefícios que você tinha como meu filho. Imagine se você e eu, se nós nos relacionássemos com Deus que pensasse dessa forma, que mudasse quando a gente tomasse alguma atitude dessa natureza, que a sua misericórdia, que o seu amor, que a sua graça estivesse baseado nas nossas obras, nas nossas ações. Nós estaríamos perdidos, meus irmãos. Ontem à noite eu estava ali no campo, não estava jogando bola não, estava ali conversando com um colega meu, não jogo bola porque eu sou ruim mesmo jogando bola, estava ali conversando com um colega meu, e eu estava dizendo a ele, olha, sabe por que Deus escuta as tuas e as minhas orações apesar de nós? Não é por conta de nós, Deus escuta as nossas orações por conta de Cristo, porque esse é o principal motivo pelo qual muitas vezes quando nós pecamos nós não queremos orar. Pequei contra o Senhor, não vou nem querer falar, síndrome de Adão, você lembra lá, quando Adão peca ele corre da presença de Deus, síndrome de Adão, não, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou orar, pequei contra o Senhor, e eu fico imaginando Deus olhando para nós, dizendo assim, qual foi o dia que você estava 100% para eu poder lhe ouvir? Qual foi o dia que você disse assim, não, hoje eu vou orar porque, sabe, hoje eu não pequei, e aqui eu não estou dizendo que a gente vai pecar, não teve isso. Deus nos ouve por conta de Jesus, da aliança que Deus o Pai fez com Jesus, e nós entramos nessa aliança, é por conta dele que ele nos ouve. E aí o texto chega para nós em Hebreus capítulo 13 e diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, é o caráter de Deus, é assim. Quer ver um outro texto? Tiago capítulo 1, 16 e 17, olha que coisa interessante, ele diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Olha que coisa interessante, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Percebe? Todo dom perfeito, toda dádiva, toda graça, vem lá de cima, do Pai das luzes, em quem não há variação. Por exemplo, nós estamos aqui com essas luzes ligadas, mas se nós desligarmos aqui metade dessas luzes que aqui estão, você já vai ver uma variação na claridade. Ele está dizendo, pegando essa metáfora, dizendo assim, Deus não é assim, Ele é luz, Ele é perfeito, não há variação, é como a luz do sol, ela brilha sobre nós, então Ele não muda. Então cada um desses versos está dando exatamente essa ideia para a gente do caráter de Deus. Existem vários outros textos, esses são apenas 4 textos que nós lemos, mas esses 4 já apontam nessa direção do caráter imutável de Deus, mas não apenas em relação ao seu caráter, mas a sua forma de agir também é imutável, os seus propósitos. Então eu já peço que Lucas também possa passar aí, para que a gente possa acompanhar. Deus é imutável nos seus propósitos, logo abaixo tem, Deus é imutável em seus planos e decretos, naquilo que Ele decretou, naquilo que Ele determinou para fazer lá na eternidade, antes que existisse mundo, isso vai acontecer, Ele não muda. Quer ver alguns que a gente aqui pode citar? Gênesis capítulo 3, verso 14 e verso 15, a promessa do Redentor, diz assim, Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15, daí? Deixa Lucas colocar ali, deu um tilt? Foi? Agora, essa aí é aquela promessa de quando Adão e Eva pecam, todos nós conhecemos Gênesis 3, e ali a morte eterna já havia entrado na humanidade através de Adão e Eva.
Deus poderia ter deixado a humanidade toda em Adão e Eva daquela situação de morte eterna, mas Ele fez uma promessa, Ele deu um decreto. Olha o decreto que Ele deu. Então o Senhor Deus disse à serpente, aqui a Satanás, né? Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vocês sabem, quando Adão e Eva pecam, Deus vem para Adão, depois Eva, a serpente. E a punição para a serpente foi a maldição que Deus lançou sobre a serpente, e ao mesmo tempo disse o descendente, não os descendentes da mulher, mas um descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Você vai ferir ele, é verdade, mas ele vai esmagar a tua cabeça, ele vai acabar com você. Todo o Antigo Testamento são, digamos assim, essas promessas, essa promessa que estava lá em Gênesis, como uma semente, vai crescendo durante todo o Antigo Testamento. E olha que coisa interessante, Isaías capítulo 53, verso 4 ao 11, olha a promessa que Deus, aliás, o propósito, o decreto de Deus a respeito dessa promessa de Gênesis 3. Certamente ele, falando sobre Jesus, né? Uma promessa lá de Isaías no Antigo Testamento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico estava na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo. Com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Percebe? Aí é um decreto de Deus, anos e anos e anos e anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías, que é considerado como profeta messiânico, ou seja, o profeta que anunciou a vinda do Messias, do Salvador, ele diz, falando, né, como se ele tivesse, digamos assim, tomando o lugar de Deus e falando em lugar de Deus. Ele diz, o meu servo, o meu justo, ele vai justificar a muitos, ele vai morrer, ele vai ser moído, ele vai ser traspassado, mas ele não vai ser traspassado, moído, chicoteado, ridicularizado por conta do pecado dele, porque ele não pecou, mas por conta, como diz Isaías, do pecado do meu povo, é que eu vou fazê-lo enfermar, né? Ele vai ser morto pelas transgressões do povo, mas ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ele verá a igreja crescer, várias pessoas de várias nações serão alcançadas por esse sacrifício do meu justo e serão justificadas por conta do sacrifício dele. É um decreto de Deus. Jesus não havia nascido ainda, nada disso aqui. Eu não sei se você percebeu, uma parte do texto diz assim, na sua sepultura, ele foi sepultado junto ao rico, né? E quando você vai ver ali naquele momento ali, José de Arimateia, um homem muito rico, dá lá a sepultura para que Jesus fosse lá sepultado, né, colocado lá naquele sepulcro. Olha a profecia, antes mesmo de Jesus nascer. É um decreto de Deus, é um propósito de Deus, e ele não mudou nesse decreto, ao ponto de que Jesus passou por tudo isso aí que vocês conhecem.
foi morto e tudo mais que a gente bem conhece aí, ok? Bem, uma vez que ele fez isso, qual foi agora a carta de amor que Deus escreveu para a humanidade? Não sei se você estava aqui no culto de Natal, eu falei sobre essa carta de amor, João 3,16, mas eu coloquei do verso 17 ao 18, para mostrar o caminho para que as pessoas possam obter aquilo que o servo sofredor conseguiu para nós, a justificação. João capítulo 3, 17 e 18 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, ele foi enviado, ele morreu pelos nossos pecados, ele cumpriu toda a exigência da lei de Deus, e ele agora justifica pecadores, ele anuncia o Evangelho. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar ou condenar o mundo, mas para salvar os homens. Mas aqueles que rejeitaram, se arrependeram dos seus pecados e se entregaram a ele e passaram a segui-lo, já estão julgados. Eu me lembro, eu era da turma do fundão, né? Quando eu estudava, lá no colégio, e muitas vezes quando chegava final do ano, eu estava pedindo misericórdia ao professor para passar, né? Professor, veja aí minha situação. Eu disse: meu filho, eu não reprovo você não, é você mesmo que se reprova. Isso me lembra muito essa última parte aqui, porque diz assim: quem não crê já está julgado. Não é que um dia lá no final, já está julgado. Agora, para ele sair desse estágio de julgamento para alguém que possa ser absolvido, ele precisa abraçar essa promessa que nos foi dada em Cristo. E aqueles que zombam da cruz de Cristo, dão as costas para essa realidade, ou vão atrás de outros deuses, já estão julgados, já estão sob a ira de Deus. É questão de tempo para que isso possa acontecer. Naquele último dia, no dia do julgamento, não vai haver misericórdia. A gente vai ver algo parecido um pouco aqui mais à frente. Então, esse é o caminho de salvação. Logo à frente, a eleição, ou a predestinação, como a gente diz, né? E o seu objetivo. A gente leu esse texto semana passada, mas como ele tem muito a ver com esse assunto que a gente está tratando, sobre os decretos de Deus, eu quis resgatá-lo, trazer mais uma vez, que é aí, nesse texto aí de Efésios capítulo 1, verso 4 ao 5, e depois o verso 11 e o verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para ele, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, isso, pode passar, é até aí, não é isso? Ok. Então você pode ver Deus falando a respeito do decreto dele. A gente viu isso semana passada, eu vou só repetir para vocês. O decreto dele para salvar pessoas antes da fundação do mundo. Olha que coisa incrível. Lá antes do mundo ser criado, ele predestinou, elegeu, escolheu pessoas para serem salvas. E com que objetivo ele fez isso? Durante o texto, o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, ele vai dizer: para que andássemos diante dele em amor, para que andássemos nas boas obras, para que fizéssemos a sua vontade, para que andássemos em santidade. Então a eleição, a predestinação, a salvação, ela tem implicações e aplicações práticas para a nossa vida. Alguém que foi salvo em Cristo Jesus, ele manifesta um fruto chamado santificação, mudança de vida, nova vida. De modo que se alguém se diz salvo em Cristo Jesus, mas não manifesta uma nova vida, é bom dar uma checada se realmente essa pessoa, se houve realmente salvação na vida dessa pessoa. Porque a eleição, a predestinação, ela provoca uma mudança de vida, ela provoca uma nova vida. E é isso que Paulo está dizendo. Ele fez isso no seu decreto, no seu propósito, ele decretou isso para acontecer. Nós ainda não havíamos sequer nascido,
E ele decretou isso para acontecer para que vivêssemos uma nova vida. Ok? Os sinais da vinda de Jesus, é outro decreto que Jesus, que o próprio Deus, o Pai, havia dado, né? E ali, através de Jesus. Olha que coisa interessante, texto da palavra de Deus. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Só uma parada aqui, né? Jesus havia falado a respeito do fim do mundo. Aos discípulos depois pegaram ele e disseram: mestre, quando é que isso vai acontecer, afinal de contas? Aí Jesus começa a dizer, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ele usa aqui uma ilustração, e você sabe disso, de uma mulher que está tendo dores de parto, né? Nenhuma criança nasce assim do nada. A mulher vai sentir alguma dor, algum incômodo, as contrações. E ele diz, olha, a terra, a mulher, na ilustração, vai sentir as contrações antes da minha vinda. E quais são essas contrações? Essas dores de parto? Guerras, nação contra nação, reino contra reino, pandemias, epidemias, filho contra pai, pai contra filho. Eu acho que não está acontecendo nada disso, né? Glória a Deus que não está acontecendo nada disso. Está. Todos esses sinais já estão aí. A gente é que fica dormindo porque eu não sei. Mas Jesus havia nos alertado a respeito disso. É um decreto de Deus. E como é que a gente sabe que é um decreto de Deus? Porque Jesus, durante o texto, diz assim, ainda não é o fim. Se ainda não é o fim, ele está dizendo, eu estou no controle daquilo que eu decretei para acontecer. Antes da minha vinda, essas contrações vão acontecer. A terra, os homens e tudo aquilo que a gente acabou de ler, ok? São os decretos de Deus. Ele não muda isso aí que ele disse, e já está acontecendo, nós estamos vendo. Por último aí, o cumprimento de seus propósitos. Isaías 46, verso 9 e verso 10, só para marcar que tudo isso aí já aconteceu ou está acontecendo, ele diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, volta lá, que eu sou Deus e não há outro, ok? Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade até aí, não é isso? Ok. O meu conselho vai ficar de pé, eu não mudo o que eu disse, toda a minha vontade será feita, eu não mudo. Então ele é imutável no seu caráter, na sua pessoa, ele é imutável nos seus propósitos e decretos, mas ele também é imutável, uma outra característica aí também da imutabilidade de Deus, que a gente pode citar, ele é imutável em suas promessas. E olha, coisa boa, a gente vai ler, né, nesses textos aí, que Deus é imutável nas suas promessas. Olha, o que não falta é promessa de Deus na Bíblia. A gente fez um resumo do resumo, para que a gente pudesse aí se alegrar com essas promessas que Deus fez ao seu povo lá no Antigo Testamento e também durante todo o percurso aí da Bíblia. 1 Reis, no capítulo 8, verso 56, olha o que a palavra do Senhor diz. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel.
segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Você sabe, Deus havia feito as promessas lá em Abraão, não foi isso? Abraão, eu vou lhe dar uma descendência, vou lhe dar uma grande nação, uma terra e tudo mais. Os anos vão se passando, essas promessas vão se cumprindo. Aí agora, lá no futuro, o autor de 1 Reis agora olha para trás e diz assim, olha, nenhuma das promessas que Deus fez a Israel caiu por terra. Todas elas, uma por uma, se cumpriram. E aqui eu vou, digamos assim, ilustrar o autor de 1 Reis. É como se ele estivesse dizendo assim, a gente foi ruim, pense num povo ruim, foi a gente. Pense num povo desobediente, foi a gente. Pense num povo que não merecia que Deus cumprisse nenhuma das suas promessas, que dirá todas as suas promessas. Pense num povo ruim. Basta olhar a nossa história, como nós nos portamos lá no deserto. Basta olhar a nossa história, durante todo esse processo que Deus trabalhou. A gente não era para estar aqui, mas Deus cumpriu todas as suas promessas, nenhuma delas caiu por terra. É isso que Deus diz lá no Antigo Testamento ao seu povo, e para mim e para você, porque esse texto não ficou preso lá um povo, Israel, geografia, lá no outro lado do mundo, não. Para mim e para você também, nenhuma das promessas que Deus nos fez cairá por terra. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Um outro texto da palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 1, verso 37, essa promessa foi a Maria, né? Olha que coisa interessante. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso daí foi dito a uma mulher, lá no Antigo Testamento, e é repetido para Maria. Isso foi dito a Sara. Você se lembra quando os anjos chegam lá, né, e a promessa do filho, ela fica rindo, né? Ela começou a rir naquele momento e disse, olha, para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. E Deus cumpre lá a Abraão e também a ela, né? E lá, no Novo Testamento, Deus agora repete isso para Maria. Diz, olha, você se lembra que eu disse isso lá a Abraão e a Sara? Eu também digo a você, as promessas, não haverá impossíveis para nenhuma das promessas que Deus fez. É impossível para a gente, né? A gente olha e diz, vai, isso daí, não vai nada. Aí Deus diz, quem disse que eu dependo de você, da sua conta bancária, da sua influência, da sua capacidade? Meus irmãos, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que trouxe a existência pela sua palavra, Ele não usou uma matéria para criar um mundo. Quem faz isso é a gente, né? A gente cria a partir de alguma coisa que já foi criada. Mas não tinha matéria, não tinha nada. Deus do nada fez tudo. É esse Deus que eu e você serve, é esse Deus que está dizendo para mim e para você, não há impossíveis em nenhuma das minhas promessas. Quando eu quero, eu faço. Né? Não tem medicina, não tem exército, não tem condição financeira, não, eu faço. Né? Agora, olha outro texto aí para a gente seguir adiante. Filipenses capítulo 4, verso 19, olha o que diz a palavra de Deus, mais uma de suas promessas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você está ansioso com o dia de amanhã? Está com medo se a empresa vai fechar, se você vai ser demitido? Está com medo se amanhã o pão vai estar na mesa? Poderia usar aqui Mateus capítulo 6, mas vocês já sabem de cor, né? Não estejam ansiosos. Eu quis usar esse propositalmente para que você relembrasse que aquilo não está só em Mateus capítulo 6, está em toda a Bíblia. E agora Paulo, dentro de um calabouço, ele está dizendo isso aqui que nós acabamos de ouvir. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Ou seja, Ele não deixa faltar nada para aqueles que são seus. Essa é não é a promessa lá do Salmo 23? Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ali você vai ver as promessas que Deus faz em relação ao seu povo. O problema é que a gente vive ansioso por não ler essas promessas que Deus faz para nós. Um outro texto é João 16, 33, e eu sei que você sabe desse texto. Ele diz da seguinte forma: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, você vai passar por aflição, você vai passar por acocho, por aperto, doenças,
e tantas outras coisas que nesse mundo aqui nós passamos. Mas tenha bom ânimo, alegria, felicidade. Por que, Jesus? Ele diz: eu venci. Eu tirei as pedras e eu já fiz o caminho para que você passe. Eu vou ensinar você o caminho das pedras. Me siga, vem atrás de mim. Eu vou ensinar você como é que vence isso aí. Eu venci o mundo. E se eu venci, eu vou ensinar você para que você aprenda como vence o mundo. Essa é a promessa que ele faz. Agora, existe também uma promessa da sua vinda, do seu retorno. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8 ao 11, olha o que diz a palavra do Senhor. Dá uma voltinha aí para que a gente possa aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, os discípulos, né? E ele diz: e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Pode passar. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo com que viste subir. Ok, até aí, né? Esse é aquele momento onde Jesus pela última vez se encontra com seus discípulos, ainda já glorificado, né? Mas ele come com seus discípulos, conversa com seus discípulos, e agora ele faz a promessa: vocês vão receber o poder do alto, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês vão anunciar o Evangelho, enfim. E ele está sendo assunto aos céus, voltando para o Pai. Aí naquele momento os discípulos ficam olhando, e 2 anjos, né, varões aqui, como diz o texto, diz: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Da mesma forma que ele está indo, ele virá, ele retornará. Tá? E essa é a promessa que foi deixada para os discípulos e para mim e para você. Ele vai voltar. Que dia? Não sei. Que hora? Não sei. Mas os sinais estão aí. E nós acabamos de ler, né? Como o próprio Jesus acaba de nos alertar. Em 1 João, capítulo 2, verso 25, a palavra do Senhor nos dá uma outra promessa. E é essa. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Sabe quando a gente chega lá no velório e o corpo está lá estendido? A gente olha, a gente se entristece, né? Principalmente os familiares, e enfim, toda a situação que você já bem conhece. É isso aqui que a gente lembra esses irmãos. Essa é a promessa que Ele nos fez, não será assim para sempre. Essa pessoa vai ressuscitar, não nesse corpo, mas no corpo glorificado. É uma promessa da parte do Senhor que nós temos, e Ele não vai mudar essa promessa. Você vai sim ressuscitar. A não ser que Jesus volte antes, aí não precisa, né, que você ressuscite, porque você está vivo. Mas caso você já tenha morrido no dia da sua vinda, seu corpo vai ressuscitar. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Uma outra promessa está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10, essas duas que a gente vai ler tem a ver com o dia do juízo, né? Ele diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por intermédio do corpo. Ok, como ele mesmo diz, né? Vai haver esse dia e nós iremos comparecer diante desse juiz, aqueles que creem, aqueles que zombam e também não creem. Não vai mudar nada, vai estar lá, o dia do juízo vai acontecer, quer as pessoas creiam ou deixem de crer. Ele diz assim: olha, vão dar conta de tudo que fizeram. A tradução, acho que não é essa a nossa tradução, né? Diz, que é citada aqui, diz no corpo, né? E outras traduções diz tudo aquilo que essas pessoas fizeram, de bom ou de ruim, né? O bom, ruim aqui está dizendo modo de vida, não que a gente vai ser salvo pelas obras, mas como nós somos salvos, a partir do momento que o Evangelho entra na nossa vida e o Espírito Santo nos regenera, nós temos uma vida agora que passamos a seguir a Cristo. E aqueles que ainda não seguem a Cristo, eles seguem os desejos pecaminosos de Adão, mortos em Adão, terão que dar conta naquele dia. Outro texto, já para a gente caminhar aqui para o final,
Apocalipse capítulo 22, verso 12 e verso 13, diz assim a palavra do Senhor: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, eu venho sem demora, eu vou vir, sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, vou dar a cada um galardão, não é? Uma recompensa àqueles que estiveram firmes em mim. E só para encerrar essa parte, 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, se Deus é imutável, se Ele nos fez todas essas promessas, aí Ele agora aponta para nós e diz: irmãos, não é possível que a gente vai continuar vivendo como se a gente não ouvisse nada disso. Temos a promessa da vida eterna, temos a promessa da ressurreição, temos a promessa que enquanto aqui nós iremos vencer o mundo porque Ele venceu, temos a promessa de que Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, temos todas essas promessas. E agora, a gente faz o que com isso? Ah não, eu guardo no bolso e fico esperando lá o dia da vinda dele. Não! Viva uma nova vida, santifiquemo-nos, vivemos na presença do Senhor, andando em santidade, porque foi para isso que Ele nos salvou. Então, essa imutabilidade, Ele também não muda das suas promessas, tem esse objetivo sobre a nossa vida. E aí, caminhando para o final já, é uma pergunta que geralmente algumas pessoas me fazem, certamente já fizeram o pastor Wendel, talvez você já teve essa dúvida, ou quem sabe aqui hoje à noite você tem. Porque algumas passagens dão a entender que Deus é mutável. Você já viu algumas passagens que parece jogar na lata do lixo tudo isso que a gente acabou de dizer, que Deus não muda, sabe que Deus é o mesmo? Tem algumas passagens na Bíblia que parece que Deus muda. Deixa eu só ler esse texto aqui, né? Se Deus não muda, está aí, Números 23, 19, 1 Samuel, capítulo 15, verso 29, então por que alguns textos bíblicos parecem dizer que Deus mudou? Então por que alguns textos bíblicos parecem dizer o contrário? Não seria uma contradição? De um lado a Bíblia diz que Deus não muda, e do outro lado tem textos que diz que Deus mudou. Por exemplo, eu não sei se Lucas conseguiu colocar aí, Gênesis 6, capítulo, verso 5 e verso 6. Conseguiu, Lucas? Boa, cara. Gênesis 6, versos 5 e 6 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus fez o homem, Deus fez a humanidade, e agora o que é que acontece? Ele vê toda a desgraça que a gente já vê hoje, já existia naquela época. Deus vê a malignidade do coração do homem e diz assim: eu me arrependi de ter feito, me desculpa a expressão que eu vou usar, essa raça, me arrependi, não era nem para eu ter feito. Não é essa a ideia que a gente tem? Quer ver outro texto? Êxodo capítulo 32, verso 14, veja outro texto, Êxodo 32, 14 diz assim: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Deus disse: vou destruir o povo, vou fazer isso, e depois, de novo a palavra lá de Gênesis, agora em Êxodo, Deus se arrependeu. Quer ver outro texto? 1 Samuel capítulo 15, verso 11, olha o que diz: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Isso é aquele famoso texto, o primeiro rei de Israel, é Deus agora, o povo pediu um rei, semelhante às outras nações, escolheram Saul, naquele momento Saul começou a reinar, sendo que Saul era tão rebelde, que Deus diz: eu me arrependo de constituir Saul como rei. De novo a palavra se arrepender aparece. Uma última aí para a gente fechar essa parte e caminhar para o final. Jeremias capítulo 7, verso 8. Olha o que diz Jeremias 7, 8. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. É esse mesmo? Jeremias 7, 8, né?
Eu acho que eu errei aí alguma coisa, era outro texto aí, mas tudo bem, sem problema, esse daí já é suficiente para que a gente possa entender. Não é estranho? A gente acabou de ler que Deus não muda, que Deus não se arrepende, que Ele é imutável no seu caráter, nos seus decretos, nas suas promessas, e agora a gente vê vários textos, tem outros, a gente vê vários textos de Deus dizendo, me arrependi. Como é que a gente entende algo dessa natureza? Tem uma classe aqui na nossa EBD, é porque Alexandre não está hoje aqui, né? Alexandre, se eu não me engano, é Alexandre e Regis, né? Regis está ali, Alexandre e Regis. É uma sala sobre interpretação bíblica, né? Hermenêutica que fala sobre esse assunto que eu vou explicar para vocês. Tem passagens na Bíblia que ela usa uma linguagem chamada antropopática, né? Parece uma linguagem bem estranha, né? Antropopática, o que é que significa isso? Antropos é humano, patos é sentimento, sentimentos humanos. Muitas vezes, para que a gente possa entender a ação desse Deus soberano, infinito, onisciente, onipresente, onipotente, sabe qual é a atitude que Ele tem que tomar para que a gente entenda? Ele faz isso, ó. Ele se baixa para falar com a gente na nossa linguagem, senão a gente não entende. Certamente você fez isso com seus filhos quando eram crianças, você falou na linguagem delas, né? Você entrou no mundo da criança, aquela coisa toda, você imitou a criança, entrou no mundo dela para que a criança pudesse entender você e você pudesse entender a criança. Muitas passagens na Bíblia, a Bíblia usa essa linguagem para que a gente possa entender qual é a reação de Deus. Por exemplo, Deus tem mão? Não. Deus é espírito, não é isso? Deus tem olhos? Não tem. É espírito. Deus tem ouvidos? Também não tem. Mas lá o profeta Isaías diz, os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam ser estendidas para ajudar, né? Então a gente vai ver muitas vezes essa linguagem sendo citada pela Bíblia, para que a gente possa entender a reação de Deus, e não porque Deus literalmente é daquela forma. Há um texto lá em Gênesis que diz assim, e ao sétimo dia Deus descansou, né? Fez toda a sua criação, e ao sétimo dia descansou. Aí alguém que não tem tanto conhecimento de hermenêutica, diz assim, então Deus se cansa também. Olha, Deus ficou cansado. É para que a gente entenda, na nossa linguagem, que Ele cessou a criação, não é que Ele ficou, olha que trabalho deu para fazer tudo isso aqui. Não é assim. A linguagem ali é, eu parei de fazer. Não é que eu estou cansado, é para que vocês entendam. Então, muitas vezes, Deus utiliza desse tipo de linguagem, para que a gente possa entender, afinal de contas, o que é que Ele está querendo nos dizer. E outros textos aí que a gente leu, eu quero só ler esse trecho aqui, a gente já está caminhando para o final, eu vou para o último slide agora, é só as aplicações finais. Um autor chamado Luiz Berkoff, ele diz algo que eu quero ler para você. Ele diz assim, se a Escritura, ou seja, se a Bíblia fala do seu arrependimento, do arrependimento de Deus, de sua mudança na intenção, e da alteração que faz de sua relação com os pecadores quando estes se arrependem, devemos lembrar-nos de que se trata apenas de um modo antropopático de falar. Na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem para com Deus. Interessante isso, né? Deus decretou morte e vida eterna, não foi isso? Desde lá do Antigo Testamento é assim. E muitas vezes, devido à reação do homem, o decreto já está lá, ele não muda, ou morre ou vive eternamente. Mas dependendo da reação do homem, ele diz, usarei agora de misericórdia, houve arrependimento. Não usarei de misericórdia, não houve arrependimento nessa pessoa. E muitas vezes essa linguagem está dizendo o seguinte, o que mudou não foi Deus, foi o homem. E essa linguagem, que parece que Deus é um ser humano, porque ele tem sentimentos, essa ideia que o autor bíblico dá, é a ideia para que a gente entenda, porque a gente faz isso com os nossos filhos quando é criança. Então esse Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente,
ele se rebaixa a uma linguagem humana, para que a gente possa entender. Então, ele não muda, continua o mesmo, é só para que a gente possa entender que a Bíblia usa essa linguagem antropopática, como a gente acabou de ler, né? Último slide aí, para a gente encerrar por hoje, são as aplicações. O que é que a gente pode aprender de forma prática, tudo isso que a gente acabou de entender a respeito do atributo de Deus? A primeira aplicação que a gente pode tirar para a nossa vida é que isso é um consolo para os crentes. Irmãos, que coisa boa saber que o nosso Deus não muda. As pessoas podem nos enganar, podem mentir para nós. As pessoas podem ser bipolar, as pessoas podem ser inconsequentes conosco, menos o nosso Deus. Eu sempre uso essa pergunta que eu vou fazer agora, você já sabe, então já não é novidade. Há alguma coisa que é impossível para Deus? As pessoas dizem assim, não, eu digo, tem. O que, pastor? Diz, mentir. Ele não mente. Em nenhuma das suas promessas, ele prometeu, ele vai cumprir. Pode demorar 30 anos, como foi com Abraão, mas ele cumpre. Então, isso é um consolo para a gente. O nosso Deus, ele não vacila, ele não oscila. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Você pode confiar nele por conta disso e em todas as suas promessas. Uma segunda aplicação que a gente pode tirar para a nossa vida é de que isso é um incentivo às nossas orações. Porque Deus não é um camaleão que fica mudando de cor a cada instante. Nós oramos baseado em suas promessas. Não é isso que nós fazemos nas nossas semanas de oração? Nós oramos baseados nas promessas de Deus. E isso é um incentivo às nossas orações. Quando você for orar, lembre-se disso, Senhor, eu estou diante de um Deus que não muda, que não há sombra nem variação. A tua palavra diz que o Senhor é fiel a todas as tuas promessas e que o Senhor não pode mentir. Meus irmãos, isso é um incentivo para quando a gente for orar. Isso enche o nosso coração de fé. Terceiro e último lugar, a imutabilidade de Deus é um terror para os incrédulos, para aqueles que zombam, para aqueles que dão as costas à cruz de Cristo e o sacrifício que foi feito por eles. Sabe por quê? Porque eles pensam que no último dia, no dia do juízo, por eles clamarem por misericórdia, Deus vai mudar de opinião. Ele vai ser mutável naquele dia. Até agora a gente está falando que Deus é imutável, não é isso? Ele continua assim também no último dia. Aqueles que morreram sem Cristo, sem se arrependerem dos seus pecados, Deus não vai se compadecer do seu grito, da sua dor, do seu sofrimento no inferno. Ele é imutável. Ele decretou o juízo para aqueles que dessem as costas para Cristo. E por isso que a imutabilidade de Deus, por um lado, ela é um consolo para os crentes, um incentivo para as suas orações, ao mesmo tempo é um terror para os incrédulos, ainda que eles não saibam disso, ainda que eles já tenham sido avisados disso, e zombem, e estejam rindo. Naquele último dia eles vão entender porque a gente alertava e eles não quiseram ouvir. Deus é imutável, não vai mudar agora porque você está gritando aqui. Ele decretou o juízo. Então eu quero que você grave isso. O nosso Deus, e aqui nós encerramos, nós iremos orar, Ele é imutável no seu caráter, Ele é imutável nos seus decretos, nas suas promessas, e apesar de ter alguns textos que parecem dizer que Ele muda, isso é apenas uma linguagem para que a gente entenda, como a gente acabou de dizer. E esse atributo traz esses incentivos aí que você já está vendo aqui, e que de fato, você continue confiando nesse Deus que é imutável, que ouve as orações do seu povo, que ama o seu povo, não por conta do seu povo em si, mas por conta do seu grande amor para conosco em Cristo que morreu por nós. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar firme nessa palavra que nós acabamos de estudar nessa noite. Amém? Convido você para ficar de pé, nós iremos orar. Em seguida nós iremos ali, estar em comunhão e tomar aquela bendita e maravilhosa sopa que todas as quartas-feiras está aí para nós. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos Te agradecer e Te louvar pela Tua fidelidade e pela Tua bondade. Obrigado, Pai, por essa noite onde nós estudamos mais um dos Teus atributos. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua imutabilidade. O Senhor não muda. Isso nos apaixona. Isso nos faz confiar mais no Senhor,
Isso nos faz querer orar mais, ler mais a Tua palavra e confiar mais no Senhor quando tudo for de mal a pior, porque sabemos que o Senhor é fiel em cada uma das Tuas promessas. Muito obrigado, Pai. Abençoa os meus irmãos e irmãs que aqui estão e acabaram de ouvir a Tua palavra, aqueles que nos acompanham das suas casas, onde quer que estejam, através dessa transmissão. Ó Deus, abençoa a vida do Teu povo, da Tua igreja, concedendo, ó Pai, a Tua graça, a Tua presença, salvando, libertando, curando, restaurando, abrindo portas, trazendo avivamento, Senhor, para o louvor da Tua glória. Assim oramos e desde já agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.